Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Semana colocou lá que seria uma tarde para falarmos de amor, porque de fato, sem ele vai ser difícil estabelecer o perdão nos nossos corações. A mensagem também, ela é uma proposta, eu diria um pouco ousada, porque é uma proposta já trabalhada por um trabalhador da causa espírita, que para quem não conhece, sugiro que conheça, mas um excelente expositor, de uma fala muito tranquila, muito amistosa, e que fala com muita clareza sobre a doutrina espírita, Jorge Elahad. Então a gente vai buscar a referência? Vai, mas nosso objetivo não é copiar o trabalho de Jorge. Né? A gente tem aqui uma referência que também é muito comum ao espírita brasileiro, digamos assim, que é o livro A Boa Nova. Quem não conhece, é uma excelente oportunidade para procurar essa obra. É uma obra antiga, né, de psicografia de Chico, através do Espírito Humberto de Campos, que vai nos trazer relatos do tempo de Jesus, algumas, né, se não boa parte delas, passagens que nós conhecemos no Evangelho, seja a partir do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ou por serem aquelas passagens jamais festejadas ou divulgadas no contexto religioso. Mas nós vamos ter ali também um acréscimo, que Humberto de Campos, como um bom jornalista e um jornalista do além, ele vai nos trazer o entorno, né, as circunstâncias que muitas vezes levaram àquelas situações que nós vemos registradas em o Evangelho, assim como os bastidores, o pré e o pós fatos que nós conhecemos. Claro, e aqui vale a gente ter essa reserva. Nós estamos falando de uma obra psicografada, nós estamos falando de registros que ele próprio vai trazer no prefácio, que são registros obtidos no mundo espiritual. Portanto, alguns detalhes nós não vamos encontrar nas escrituras que conhecemos aqui enquanto encarnados. Então, como bons espíritas, né, pautados na lógica e na razão, vamos contemporaneizar as falas, contextualizar as situações, mas sem perder de vista que, olhe, é um registro da espiritualidade que nós ainda não temos condições de confirmar como verídicos, porque aqui do nosso lado nós não tivemos esses registros na história. Mas vale, fora isso, e não fora não, vale a pena de qualquer forma. Esse é só um adendo para que a gente não incorra nas falhas dos fanáticos que tomam tudo como verdade sem criticar. Nós somos espíritas e precisamos fazer esse tipo de colocação. Então, por isso que é uma obra muito interessante, para quem não tem muita familiaridade com o Novo Testamento principalmente, é uma obra muito legal para se conhecer. Do jovem ao adulto, eu acho que eu li antes dos 20, então eu já era novinho ainda. É uma obra que dá muito embasamento para esses momentos do Evangelho que nós ouvimos. E aqui, em verdade, o capítulo 10, intitulado O Perdão, que é a base dessa nossa conversa de hoje, ela vai trazer um momento em particular da trajetória do Cristo junto aos seus discípulos e da lida que ele tinha, e que isso não precisa ser tão registrado por Humberto de Campos. Está registrado no Evangelho também. Jesus foi vítima e foi alvo de muitas críticas, perseguições, acusações, não é? Difamações, comportamentos que contrariariam qualquer ser humano que está bem e que tem sua conduta ilibada e que vive conforme as regras. Com Jesus não seria diferente se não fosse Jesus.
Só que Jesus tem ao seu lado, né, no seu entorno, uma comunidade agora de irmãos que estão dedicados em fazer cumprir a sua proposta na sociedade, naquela comunidade. Então, notadamente, nós vamos ter dos mais a menos defensores aos defensores mais fervorosos. Aqueles que vão realmente se degladiar nas discussões com outros companheiros para fazer crer a proposta de Jesus como sendo a proposta que deve ser abraçada por todos. Então, certamente, e isso também está registrado no Evangelho, nós vamos ter diversos momentos de confronto entre os discípulos e os fariseus e os escribas, né? Os homens da lei daquele tempo, que faziam ou se colocavam na condição de fazer cumprir os mandamentos a partir de Moisés. Jesus, a gente sabe, traz consigo uma proposta não de modificação da lei, mas de dar sentido a ela. E, de certa maneira, ele vai criar rupturas nessas consciências que se pautaram no fazer exterior, na forma de realizar para que os outros vejam, né? E da maneira também de perceber que não basta só fazer para fora, se intimamente eu não tiver trazido essas leis para a minha intimidade, para a minha consciência. Então, a proposta de Jesus em nenhum momento foi romper com tudo, embora ele venha trazer, né, a paz e a espada, mas num contexto de fazer-se cumprir a lei na forma que o Pai deseja, naquele momento como sendo propício para iniciar essa quebra, essa ruptura, para hoje nós estarmos aqui falando do Evangelho à luz da doutrina espírita. Não é? E, inclusive, acolhermos estas passagens trazidas por Humberto de Campos não como alteradoras da verdade registrada, da história registrada, mas acréscimo, dando sentido, aprofundamento, talvez até mais uma camada de entendimento sobre essas passagens do Evangelho. A gente não tem aqui uma passagem em particular. Nós temos diversos momentos em que estes irmãos, né, os discípulos, que numa leitura bem simbólica, seriam o equivalente de todos nós, cristãos. Cada um ali vai trazer um traço na sua característica de comportamento nosso. E isso é bom para a gente entender que os apóstolos não eram homens tão além em nível de desenvolvimento espiritual, intelecto moral, como muitas vezes algumas doutrinas religiosas nos levaram a acreditar. Se hoje são, pela Igreja Católica, reconhecidos como santos, é por conta do seu papel de disseminação do Evangelho, certamente, né, das curas que promoveram, dos trabalhos que realizaram de edificação, mas é importantíssimo lembrar que eles, assim como nós, tiveram momentos de crise fundamentais para que eles se colocassem nessas posições de obreiros do Cristo. E a gente sabe que a crucificação é de longe, né? O tapa, o choque, a crise mesmo que vai fazer todo mundo ali se sacudir e procurar se colocar no seu lugar de discípulo do Mestre e, a partir dali, cumpridor da sua mensagem, da sua proposta. Então, a gente vai ter estes discípulos agora conscientes depois da crucificação. Então, antes, eles são como nós, embriagados, deslumbrados, encantados com Jesus, com seus feitos, com a sua mensagem, com a sua proposta. E quando a gente está encantado, dificilmente a gente usa a razão, né? A gente está apaixonado pelo Cristo ali. Então, a gente não vai parar, peraí, deixa eu ver o que ele quis dizer, não. Poxa, o Cristo foi maravilhoso nessa colocação. Que pregação maravilhosa, não é? Que cura se praticou. Muito do que o Cristo falava e ele sabia não seria de imediato compreendido pelos seus apóstolos. Logo, eles também não trariam consigo a tranquilidade e a segurança que o Cristo tinha em simplesmente fazer. E eu acho que esse é o ponto que Jesus mais nos ensina. Jesus simplesmente faz. Ele serve, ele segue. Ele não confronta desnecessariamente. Ele não entra em discussões ou situações que não terão fim, partindo da premissa que o outro já não vai deixar de fazer daquela forma. Ele não perde tempo nesses momentos. Ele simplesmente faz e segue. Então, o que chama a atenção desses apóstolos nesse contexto do perdão é que, de fato, nessa oportunidade, visitando algumas cidades ali próximas a Cafarnaum, ele é, de fato, rejeitado pela população.
embora nessa passagem ele continue realizando suas curas e suas preleções, mas segue sendo rejeitado, acusado de ser profanador da mensagem de Moisés, da lei propriamente dita, de ser um criminoso, um charlatão, tudo aquilo que certamente a gente se incomodaria em ouvir, principalmente sabendo que não somos, principalmente imaginando que temos ao nosso lado o amparo e estamos realizando o trabalho que o Pai nos destinou. Aí a pergunta que deve ficar para a gente é: manteríamos essa postura de simplesmente seguir fazendo? Porque são nas acusações, nas críticas, nas resistências que a gente vai desistindo muitas vezes, né? Vai deixando cair a peteca, vai imaginando, considerar a possibilidade de, num dado momento, se isso persistir, não mais realizar. De se questionar, será que vale a pena tanto trabalho com tanta resistência? E num contexto como o dele, vale a pena fazer tanto para daqui a alguns dias me trocarem pelo assassino, saqueador e ladrão na Páscoa e me crucificarem? Não é? Então, são considerações que eu estou trazendo aqui como se nós estivéssemos ali na figura dos apóstolos. Eu certamente seria muito parecido com Pedro ou com Filipe, né? Então, estaria batendo boca assim, num dado momento, né? Dizendo, não é bem assim, né? Todo mundo indo e eu lá batendo, porque eu não sou de brigar fisicamente. Agora, se for para discutir ideias, aí o meu próprio padrasto fala que eu tenho uma língua afiada. Por que será, né? E aí, nesse processo, eu perderia muito tempo, certamente, brigando para fazer valer a minha ideia ou a minha visão da proposta de Jesus. Então, nós temos nesse contexto agora, Jesus saindo dessas cidades, tranquilamente, placidamente, contemplando a natureza e se preparando para o próximo ato a ser realizado. E esse capítulo em particular já vai terminar com o Sermão das Bem-aventuranças. Então, para falar do sermão, esse homem tinha que estar completamente integrado ao Pai, né? E refletindo sobre tudo ali, porque ele falaria aos sofredores. Ele não poderia estar doente nem sofrendo. Mais um ponto para a gente refletir. Diego, né? O Pedro Fake ou o Felipe, que seja, estaria lá batendo boca e chegaria aos frangalhos para ouvir o mestre falar das bem-aventuranças. Então a gente vai ter esse contexto. E eles, em um dado momento, vão questionar a Jesus, porque é que Jesus não se movimenta no sentido de defender-se, pelo menos. Porque se eu sou inocente, a presunção da minha inocência vai se dar através da minha defesa. E se eu puder fazê-la por mim, a depender do que eu esteja fazendo, eu vou querer a oportunidade de me defender. Estou certo ou estou errado? Kátia balançou a cabeça, né, porque ela já está ali com Jesus. Mas a gente ia querer se defender de alguma maneira. Só que essa defesa vem consigo não só no sentido de defender-se, mas de sustentar uma honra, muitas vezes, uma imagem exterior, uma percepção externa, o que as pessoas pensam a meu respeito e pensarão a partir da acusação injusta. Mas olha que maravilha, Jesus não estava nem aí. Né? E aí a representação de um estado íntegro de consciência. Ele sabe quem é perfeitamente e nada macula essa sua certeza. Mesmo sabendo todo o desenrolar daquele processo, naquele momento ele não poderia perder tempo em tentar fazerem acreditar naquilo que ele estava propondo. Mas os apóstolos não, eles não estão sabendo o que vai acontecer pela frente. E se a gente for, por exemplo, pegar a obra de Huberto Roden, Jesus Nazareno, a gente vai ver que Jesus vai sinalizando tudo o que vai acontecer desde o início. Mas eles estão apaixonados. Então, Jesus, esse detalhe agora não, né? Vamos para frente, vamos viver o agora. O senhor está aqui entre a gente. Não, o senhor não irá ser preso, nem vai ser sacrificado, não. Pelo amor de Deus. O senhor é o Filho de Deus. Nesse encantamento, nós vamos nos perdendo a essas circunstâncias exteriores, né? No nosso entorno ali, que virão a fazer cumprir, de fato, toda a Escritura. E Jesus vem para fazer cumprir a Escritura. Todas as premonições, não, as profecias que falavam da sua chegada e da sua crucificação, de uma a outra, ele fez cumprir integralmente.
Ele não modificou uma vírgula do que os profetas anteriores disseram a seu respeito. Nada. Ele foi batizado por alguém que se dizia, não tenho condições de calçar suas sandálias, como é que eu vou lhe batizar? Não. É preciso que seja dessa forma, porque é preciso dar a este povo que crê na letra, que a letra tem validade, que a letra se cumpre. Até que eles compreendam que o importante não era a letra, não é? Mas o que este fato traria de consequências para este povo. Então nós temos um Jesus aí perfeitamente consciente e seguindo na sua trajetória. Então ele vai ser questionado por esses dois em particular, Pedro e Filipe, a respeito dessa sua conduta de não defender-se, de nada fazer em relação às ofensas, e é nesse ponto que de fato Jorge vai trazer esses 10 conselhos que eu já vou antecipar para vocês. Eu só assisti a palestra de Jorge hoje. Eu procurei ler novamente e destacar aquilo que eu acreditava que fossem, de fato, os conselhos dentro da mensagem. Então, assim, não tirei 10, Mireia, mas uns 6 a 7 a gente conseguiu chegar no pensamento de Jorge Elahá, e eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos. O primeiro conselho vai ser este aqui. Jesus começa respondendo aos apóstolos da seguinte forma: acaso poderemos colher uvas de espinheiros? E aí ele responde: a melhor resposta às ofensas é o nosso próprio trabalho, em todo o esforço útil que nos seja possível. Trabalho aqui não é simplesmente qualquer trabalho, é toda a atividade útil em benefício do próximo. E era isso que Jesus se prestava a realizar. No seu trabalho de disseminação da sua proposta, de esclarecimento do que ele vinha a fazer, e inclusive das curas, tudo isso era para além dele e em benefício do outro. Ele compreendia perfeitamente a importância do fazer, a importância da ação, e essa ação tinha que ser sempre benéfica. E se isso impactasse na necessidade do meu silêncio para seguir fazendo, eu silenciaria. Porque naquele contexto, ele estaria mais às voltas com os espinheiros do que com as uvas. Há uma analogia interessante aqui, porque de fato o local que tem muito espinho vai ser um local de difícil acesso. Os corações daqueles homens revoltados, embrutecidos, rejeitando a proposta de alguém tão doce, né? Desconstruindo a ideia do fazer muitas vezes, do realizar o bem, do amar para corações embrutecidos, era o mesmo que tentar ingressar num local cheio de espinhos. Ainda que houvessem uvas dentro do espinheiro, dificilmente nós alcançaríamos, porque até chegar ao fruto, a gente se cortaria totalmente. E isso desestimula a busca pelo fruto. No ciclo das plantas, a gente vai encontrar muitas delas que apresentam esses espinhos como um mecanismo de defesa. Mas no momento da floração, da oferta do fruto, esses espinhos deixam de existir ou deixam de machucar, né? Como uma forma de que, olha, nesse momento eu ainda não posso, porque eu preciso preservar o que eu possuo dentro de mim. Mas depois que eu trouxer para fora, esse fruto que eu cultivo, que eu realizo, eu me desvencilho dessas defesas. Então Jesus sabia que tinha corações ali que não acolheriam de forma alguma o que ele estava propondo. Não só não acolheriam, como poderiam, inclusive, inverter as suas propostas. E isso nós vimos na história. Né? O Judas, que muitas vezes é maltratado toda Semana Santa, pelo menos para nós espíritas, nós não temos esse direito. Porque é um irmão que não entendeu direito a mensagem. Que analisou conforme a sua condição de observação, sem compartilhar essas inquietações com ninguém. E ele sofre por isso quando ele descobre que ele estava errado. Então, longe de ser o traidor, ele é um irmão no erro. Um irmão que não entendeu. Nós, em algum momento, também não entendemos Jesus. Há pouco tempo eu fiz uma palestra sobre a parábola da figueira que secou. Assim como ela, a parábola dos trabalhadores da última hora, são duas parábolas que eu paro até hoje e digo para vocês com tranquilidade, não sou 100% satisfeito com as explicações, mas isso tem muito mais a ver comigo do que com a mensagem,
E isso eu não posso refutar. Então, sou eu que preciso, né, aprofundar mais a minha reflexão sobre o trabalho, lá na parábola, né, como é que quem trabalha mais ganha 1 denário e quem trabalha menos ganha 1 denário também. Né? Isso sempre provoca inquietação quando a gente fala sobre essa parábola. E a outra é Jesus queimar, digamos assim, né, com o olhar, com a maldição. Ele amaldiçoa uma planta que amanhece seca até a raiz. Então, são situações que ele próprio traz a parte da sua vida, e ali a da figueira em particular não é uma parábola que ele cita, mas é um fato que ele vivencia, e diferente da parábola dos trabalhadores da última hora, que de fato ele recita como sendo a referência, né, à vinha do Senhor, à vida nossa, à nossa proposta como filhos de Deus. Então vamos ter inquietações sim, fazem parte. E em alguns momentos nossos corações serão os corações espinhosos, assim como os nossos companheiros que chegarão muitas vezes para nós em busca de entendimento, de compreensão sobre o perdão, serão corações espinhosos. Então, para que estas pessoas passem a diminuir, digamos assim, as suas resistências íntimas a essa proposta, não basta falar sobre o perdão. É preciso trabalhar, é preciso fazer, é preciso agir em conformidade com essa proposta. Então, ao invés de perder tempo discutindo, simplesmente siga fazendo. O seu trabalho está sendo visto. Aquilo que você realiza, já dentro das suas possibilidades, em conformidade com a proposta de Jesus, está sendo observado do lado de cá e do lado de lá. Do lado de cá, então, com toda certeza. E vamos encontrar os corações espinhosos que dirão, não, Mirella não é 100% assim, não. Eu já vi ela assim, assim, assado, fazendo isso e aquilo na rua, porque ela está no seu processo de transformação. Mas isso não tira o mérito do que já é realizado com o empenho, com a dedicação, com a consciência que ela tem a respeito daquela atitude. Em se tratando do perdão, falar vai fazer menos diferença do que fazer. Tem gente que diz que perdoa, mas não quer ver do outro lado da rua. E essas pessoas acreditam que isso é perdoar. Para muitos de nós, o perdão é algo impossível, porque a ideia de esquecimento total do mal que foi praticado é impossível. Mas ninguém considera o meio termo, né, que é o perdão observando e procurando compreender a atitude do outro e decidindo não guardar para si os efeitos daquela ação do outro. E aí a gente tem que pensar por que a gente gosta de guardar ainda, né, essas sacolinhas aí de mágoas para justificar o não perdoar o próximo. Então esse é o primeiro conselho da tarde, né, que Jesus nos deixa. A melhor resposta às ofensas é o nosso próprio trabalho, em todo o esforço útil que nos seja possível. Que nos seja possível, é bom que a gente frise. Não é o ideal, é o que nos seja possível realizar agora. O segundo, só devemos dizer aquilo que o nosso coração pode testemunhar, mediante atos sinceros. Porque, como eu falei no início, esses mesmos discípulos que defendem a mensagem de Jesus, defendem com uma energia completamente diferente da proposta do Cristo. Vão às vias de fato para defender a prática do bem. Olha que loucura! Ou como nós vimos na história, né, e a história tem isso registrado, muitos que mataram em nome da fé. São comportamentos completamente diferentes da proposta de Jesus, né? É o falar de uma forma e fazer de outra. Quando Jesus nos alerta que nós devemos dizer aquilo que o nosso coração testemunha, ele está nos relembrando o seguinte: você tem um compromisso com aquilo que você intimamente já abraçou. É como se ele estivesse dizendo para nós, olha, dentro do nível de entendimento das coisas, da vida e de si mesmo que você tem agora, só deixe sair da sua boca aquilo que estiver em conformidade com esses propósitos, com esses valores que você vem abraçando. Então, tudo que for contrário deve ser silenciado. E para os apóstolos era a prova de que, olhe, vocês estão abraçando a mim e seguindo comigo, mas ainda não entenderam. Ainda não entenderam. Estão realizando comigo,
mas ainda não entenderam. Então eu preciso me ajoelhar e servir a vocês para mostrar que não adianta querer ser um maior do que o outro nesse colégio de apóstolos. É preciso que, antes de tudo, para ser o maior, você seja o que mais serve. E aí? Não. A gente até gosta de ser servido, mas a depender de quem nos sirva, a gente resiste. Agora imaginemos, né? Jesus diante de nós, ajoelhado, para lavar os nossos pés. Nós que já temos Jesus em alta conta e já procuramos compreender a sua grandiosidade. Muitos se julgam incapazes de orar ao Cristo, de pedir auxílio a Ele, né? Auxílio ao Pai. Se julgam indignos. Seus corações ainda não testemunham esse amor e esta certeza de que Ele, sobretudo, é o nosso irmão maior. É Ele quem pode realizar e fazer por nós mais do que nós temos consciência. Então nós precisamos colocar, né, a coerência aí nessa caminhada e trazer esse segundo mandamento dele, de fazer nascer dos nossos corações, falar aquilo que já está em conformidade com o que o nosso coração aceitou. É claro que a gente vai ter as invigilâncias todas, porque não somos perfeitos, mas o que eu quero trazer aqui é que a gente se esforce, e aí eu trago para mim também, no sentido de fazer valer essa possibilidade de trazer para fora aquilo que for útil. Existirão discussões que nós precisaremos nos posicionar. O problema não é se posicionar, mas é como se posiciona, a que preço, a que intenção, com que objetivo se faz. Em defesa dos princípios doutrinários, eu vou me meter numa briga que vai durar dias com gente que não compreende o Espiritismo, para fazer com que elas acreditem que o Espiritismo não é nada daquilo que elas estão pensando. De certa maneira, é uma luta perdida, porque elas já entram com o preconceito, não é? Uma pré-ideia, uma ideia preconcebida do que seja a doutrina espírita. Eu vou mudar a cabeça dessas pessoas? Eu posso perder meus dedos no teclado do celular, né? Ou no computador, fazendo diversas cartas e posts e o que quer que seja, para sustentar essa ideia. Mas o meu coração certamente não testemunhou que eles ainda não compreenderam. E que de nada vale realizar isso se eu não continuar fazendo aquilo a que eu me proponho. Ao invés de defender com a língua, né, a mensagem, ou a pureza dessa mensagem, o valor que essa mensagem tem para mim, para você, mas que não tem para o outro. Então, na dúvida, eu prefiro o silêncio. Os atos sinceros que o meu coração é testemunha, esse sim eu posso colocar à disposição do outro, mas sempre tendo em mente que o objetivo é qual? Não é? Na proposta que a gente está aqui hoje, por exemplo, e a gente volta e meia a falar sobre esses aspectos, inclusive na transmissão da mensagem que a doutrina espírita traz. O que a gente fala aqui na frente tem de ser, e aí é um dever do expositor, condizente com a codificação espírita. Eu posso ter o meu ponto de vista, mas até isso eu preciso deixar claro que o meu ponto de vista não é o ponto de vista da doutrina. É um ponto de vista construído a partir dela, mas ainda me pertence. Então, até na transmissão da mensagem doutrinária, a nossa seriedade, a nossa responsabilidade maior é preservar o que está lá e trazer o que está lá. Acrescentar com outra colocação, mas jamais, olha gente, Kardec disse isso, mas eu acho... E aí incorremos no erro que é muito comum em qualquer segmento religioso, né? Que é de construir uma identidade paralela de uma mensagem que já traz consigo a sua identidade maior. Então seria um espiritismo à la Diego, ou à la João, ou à la Maria, mas não um espiritismo pautado em sua essência nos mandamentos que a doutrina espírita nos traz. E nesse ponto aí, ela é completa. Quem quiser que diga que não, se saculeje, né? Mas ela é perfeita na sua estrutura para que a partir dela a gente cresça. Então não adianta eu querer fazer um evangelho segundo Diego e o espiritismo, porque boa coisa não vai sair. Vamos para o terceiro mandamento. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras.
O conceito justo é respeitável, mas, antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro de nossa lealdade para com Deus. E aí casa exatamente com o que a gente vinha falando agora. A marcha de agradar a todos é a marcha daquele que vai fazer de tudo para agradar. E muitas vezes nesse tudo está exatamente esconder uma vírgula, né? Omitir um ponto, para que a mensagem seja mais fácil ou mais abraçada por muitos. Mas há uma razão de existir aquela questão, aquele ponto. Se isso me causa desconforto, aí voltamos, né? O problema está em mim, não na mensagem. Que a gente faça essa reflexão, que a gente observe. A doutrina espírita não vai deixar de ser doutrina espírita se a gente discordar de algum ponto, que isso fique claro, não é? A gente está aqui para aprender a parte da reflexão. E a reflexão muitas vezes vai começar com a discordância. E está tudo bem discordar. Desqualificar ou inverter os seus propósitos, aí já são outros comportamentos, né? E são comportamentos que estão mais próximos dessa ideia. A ideia é que nós temos de achar que todo mundo tem que entender a mensagem, que todo mundo precisa da proposta espírita, que todos, se tivessem acesso ao Evangelho, mas todos serão chamados, todos são chamados a esse entendimento. Nem todos abraçarão. E o próprio Cristo sabe disso. E entende, e compreende, e aguarda o momento em que todos, cada qual seguindo a sua trajetória, alcançarão o entendimento a respeito do que ele propõe. O Espiritismo para nós é o nosso caminho, é a nossa verdade, mas jamais poderá ser a verdade que nós deveremos impor a todos, porque todos não alcançarão dessa mesma forma. E aí a gente volta a incorrer nas falhas de outrora, que graças a Deus, dentro de uma doutrina racionalizada, como a doutrina espírita, que propõe tanto esse exame de consciência, essa reflexão diuturna sobre tudo, a gente não se permite entrar nesses convites, porque existiram, existem e existirão em momentos, principalmente como o nosso momento de transição atual. Pessoas que vão dizer, vamos afastar mais Kardec e vamos pensar mais da forma como A ou B pensa, porque fulano de tal disse, então o que fulano de tal disse é verdade absoluta, porque disse lá no centro. Mas espera aí, ele disse lá no centro, não foi? Eu sempre parto dessa premissa. O benfeitor disse na sua instituição que acontecesse o trabalho dessa e daquela forma. Aí vamos para os princípios básicos da doutrina. Se há uma determinação superior a esse respeito, chegará a todos. Controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. De alguma maneira vai chegar. Falou na sua mediúnica, falou na mediúnica do centro tal, um irmão se comunicou numa reunião e por aí vai. Chegará. Mas muitos de nós, talvez por essa busca de tentar alcançar a todo mundo, se colocam nessa condição de mensageiro absoluto desses irmãos da espiritualidade. E beiram, muitas vezes, o ridículo se a gente não conhece a doutrina espírita. É o mesmo que dizer que alguém que acabou de desencarnar numa situação muito difícil, despertou no mundo espiritual, feliz e satisfeito e resplandecente. Quem foi que disse? A médium Mireia. A médium Mireia, ela é infalível. Pronto, isso sou eu no centro espírita. Eu vou fechar o livro dos médiuns, vou guardar a codificação toda e vou dizer, olha, não preciso de mais nada. Vou sentar ali com Mireia e procurar saber dela. Onde, médium infalível? Se todos nós estamos, né? A falibilidade é uma necessidade nossa ainda para despertar outras virtudes. Então são esses movimentos que estão acontecendo, que acontecem e que nós precisamos estar atentos. E muitas vezes vão caminhar com a intenção de abraçar e acolher e fazer-se agradar a todo mundo. Não que a gente não seja, que a doutrina espírita não seja para todos, mas nem todos compreenderão a doutrina. Nem todos assumirão a responsabilidade que ela nos traz quando diz que nós somos responsáveis pelas nossas trajetórias. Que o mal que nos chega tem participação nossa. Mas foi ela que fez. Sim, mas tem um dedo seu. Onde? Na boca torta que você fez lá no início, que despertou o incômodo dela, que iniciou a discussão, que acabou com aquele comprometimento maior.
sempre teremos parte no processo. E nem todo mundo está preparado para isso. Tem muito espírita que não consegue conceber que ele seja responsável. Aí o que é que ele faz? Culpa os espíritos. Culpa os espíritos, as obsessões dos outros, jamais as suas. Esse cara está mais no caminho largo do que no caminho estreito da reflexão que a doutrina nos propõe. Então, são conselhos que Jesus traz em relação ao perdão, mas que são aplicáveis à nossa prática de vida em qualquer circunstância. Quem pode ler, por gentileza? Só para você ficar com essa responsabilidade e refletir para o resto do dia. Esse conselho. Quem vai? Nosso papel é servir a Deus. Pronto. Nosso papel é servir a Deus e tem que ser o nosso mantra. Nosso papel é servir a Deus. De que forma eu sirvo a Deus? Servindo ao próximo. Que próximo? Todo próximo. Inclusive aquele que se vale hoje, que se queixa amanhã e que retorna no dia seguinte. Eu sei que é difícil, por isso que eu falei no início. Falar de perdão é difícil, porque é necessário muito amor. Não pelo outro, mas inicialmente por nós mesmos. No sentido de já entendermos que alguns sentimentos nossos, alguns juízos de valores que nós fazemos para servir a Deus, não tem utilidade alguma. Então não vai adiantar estar no atendimento fraterno, acolhendo o irmão que vem a cada 6 meses para o atendimento fraterno, reclamando as mesmas questões. É por isso que eu digo, eu não tenho maturidade ainda para o atendimento fraterno, né? Mas tem pessoas que vão atender 1000 vezes aquele mesmo irmão com o mesmo amor, com a mesma compreensão, com a mesma tolerância e vai impulsioná-lo à melhora da mesma forma, até que ele desperte e entenda. E que talvez isso vá levar a uma existência. E essa pessoa está lá cumprindo o seu trabalho porque ela certamente entendeu que o papel dela é servir a Deus. Então, na nossa dúvida, e aí eu posso falar de certa maneira para nós trabalhadores da casa espírita, nunca é demais estabelecer isso como um mandamento íntimo para cada um de nós em qualquer atividade, de abrir a porta da casa de oração e arrumar as cadeiras, até servir no atendimento mediúnico, no atendimento fraterno, no passe, onde quer que seja. Nosso papel é servir a Deus. E se é servir a Deus, a gente já entendeu que há muito trabalho a ser feito. Não é? Tem muita coisa. Se a gente considerar, não tem nem tempo para a gente pensar na gente. Não à toa, a Joana sempre fala, né, que servir ao outro nos faz esquecer de nós mesmos. Mas é claro que diante da grandiosidade que é o trabalho do Pai, a obra que se tem a realizar, nós somos o trabalhador da última hora. Olha, eu de novo trazendo a parábola, não é? Esse da última hora, ele só queria oportunidade para fazer. Somos nós. Você vai para um grupo assim, assim, assado. Pode mandar, eu preciso. Mas você sabe que existirão alguns desafetos, algumas dificuldades. Não, eu sei, mas eu preciso. Essa necessidade nós já abraçamos enquanto espíritos. E estamos na lida não por acaso. Por isso que, mais do que nunca, pensar que não se pode servir de outra forma que não seja neste papel. E que o nosso dever frente à nossa atividade é sempre colocar em xeque o que eu estou realizando está em conformidade com o que o Pai espera que eu realize? Não no campo ideal, não, mas no que Ele sabe que eu posso ofertar. Que Ele sabe que nas suas ferramentas eu ainda sou a faca mais cega, cheia de mas estou ali na bancada de trabalho. Ele sabe disso. É uma reflexão que eu sempre me imponho como médium na reunião mediúnica. Eu falo, Senhor, eu me procuro me preparar da melhor forma. Eu sei que eu não sou o melhor instrumento, mas neste momento que eu sirva da melhor forma que eu puder servir. E aí eu me entrego de fato ao trabalho mediúnico nesse sentido, mas jamais imaginando que está tudo bem, está tudo 100%. Não, eu sempre coloco isso, as pessoas riem lá no centro, mas desde muito cedo eu sou a faca mais cega. Talvez não seja mais tão cega assim, mas com certeza tem muito dente que já prejudica o corte, né? A linha de corte já está complicada. O Pai sabe disso. E Ele ainda me deixa em cima da bancada, então Ele sabe que nesse contexto ainda eu tenho alguma utilidade. E eu preciso me valer disso, porque Ele sabe que o meu sentido, né, o propósito que me move nesse trabalho ainda é o propósito de servir a Ele. Então que a gente possa trabalhar esse mantra íntimo aí em qualquer oportunidade do nosso trabalho na Casa Espírita.
E na vida também, né? Travou, Diego? Não. Porque no final das contas, e aí ele vai reforçar principalmente a Pedro, aqui ele diz que você deve perdoar, né? Não 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa, que não serão poucas, ele não pôde dizer essa parte, né? Mas não foram poucas. O indispensável é perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. E aí eu vou aproveitar, deixa para fazer vocês refletirem enquanto tomo um gole de água. Já perdoamos com essa espontaneidade de coração? Podem falar, viu, gente? É só para o... Como está essa nossa espontaneidade? De que forma nós lidamos com o perdão? Talvez seja uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque existem ofensas que a gente consegue, né? A gente nem se incomoda mais. Mas existem outras que pode passar o tempo que for, a gente está até bem, mas vez ou outra ela faz, olha, não está tão bem assim não, viu? Ainda tem esse pontinho aqui que você não conseguiu se desvencilhar. Porque, de certa maneira, somos nós que nos vinculamos às dores. E no processo da mágoa, nós nos abraçamos a ela. Seja para nos sentirmos vítimas, né, daquela situação, para impor a culpa ao outro, por alguma outra questão que eu não vou me atrever a falar, que aí tem, né, o fundo psicológico, mas alguma razão me leva a me vincular àquele sentimento. Ou melhor, algo me prende ou me impede de me desvincular dele, como eu me desvinculo daquelas ofensas que já não me ofendem mais. Diga, Mireia. Uma questão que a gente tem que pensar sobre o perdão é que essa última colocação sua é que a pessoa se sente injustiçada. Como a pessoa se sente injustiçada, não consegue esquecer. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é você compreender o lugar onde o outro estava. E no momento que você recontar a história sem o sentimento da mágoa, já perdoou. Exatamente. Exatamente. Eu acho que eu já contei, e eu acho que eu contei, a gente estava lá ainda na Alameda Buenos Aires. Ó, eu sou dessa época, amiga. Eu sou dessa época. Né? E lá, eu acho que eu contei uma situação que me ocorreu com alguém do movimento espírita e que agora eu me vejo numa situação completamente diferente. Durante muito tempo foi uma mágoa que eu não consegui. Quando eu pensava, me faltava ar, sabe? Nesse sentido. E há pouco tempo atrás, essa pessoa vai contrair núpcias com uma outra pessoa também que é espírita, e estamos na moda do casamento espírita. Né? Ela entrou em contato comigo e me perguntou se eu poderia fazer a celebração do casamento dela. Aí a primeira pergunta, olha, não é a pegadinha? JC tem dessas artes com a gente. Aí eu saí da primeira pergunta e deixei sem resposta. Foi no período da pandemia. Eu fiz, a gente pode ver, né? Vamos ver, vamos marcar. E aí fui refletindo, rapaz, como é que eu estou em relação a esse processo, com essa pessoa em particular. E aí eu comecei a analisar isso. Isso foi o que me motivou a aceitar depois o convite. Foi que, passado o tempo, eu comecei, mais do que a dor que aquilo me provocava, vinha a condição que aquela pessoa estava. Que, de fato, ela não estava bem naquele processo, inclusive estava iniciando este relacionamento. E isso me ajudou muito, fora que eu me diminuía nesse processo. Não tinha feito terapia ainda, então eu dizia para mim mesmo, o burro aqui é você, que está continuando a sustentar uma mágoa, enquanto o outro, porque onde essa pessoa me via, ela falava comigo como se nada tivesse acontecido. Me abraçava, me beijava, falava que eu era amigo dela, me apresentava para outras pessoas desse jeito. E durante muito tempo eu vivia isso. Sabe aquele abraço que você não corresponde, a pessoa segue lhe abraçando? Eu era essa pessoa. Não vou mentir para vocês, para que eu vou mentir para vocês? Né? E eu me lembro que eu compartilhei essa conversa uma certa feita lá quando a gente estava lá na Alameda Buenos Aires, e agora me ocorreu, quando você falou do perdão, que para mim está sendo também um processo de cura ainda. É como se eu estivesse enterrando o processo, porque hoje trazer, de certa maneira, ainda que seja um comentário muito superficial sobre a situação, não me causa
a dor que me causava antes. Então, já consegui, depois de muito tempo, essa pessoa se aproximou da casa, começou a tentar nos ajudar para fazer algumas atividades. Eu poderia resistir, né? Fiz não, vem aí a espiritualidade dizendo assim na cabeça, olha, se prepare porque em algum momento essa pessoa vai aparecer aqui. E aí? Aí ela resolve aparecer exatamente quando eu estou como dirigente, ou seja, eu não posso agir diferente. Então a gente tem que se impor a obrigação também de fazer o melhor e estar atento a esses convites que a vida vai nos fazer em algum momento. Né? E de fato foi um convite que eu não esperava, mas eu fiz assim, olha, se eu não aceitar, vai ser pior do que eu aceitar mesmo que deixando claro, e aí nós nos reunimos, eu falei, olha, eu não sou muito partidário dessa ideia de um casamento espírita, mas se você quiser que eu fale sobre o amor, sobre a relação, eu vou me empenhar para fazer isso, porque conheço os dois e tal, e tal, e tal. Não, mas é isso mesmo, fiz, então ótimo, então eu já consigo fazer dessa forma. E aí foi muito tranquilo, ela conheceu meu namorado na época, nós conversamos, e ela falou beleza de mim, eu pensava assim, mas rapaz, será que daqui a uns 5 anos atrás eu estaria aqui nesse contexto, conversando com essa pessoa nessa tranquilidade? Mas graças a Deus está sendo, e para mim eu estou observando muito esse momento como um movimento de cura, sabe? E aproveitar para, encerrar tudo. Mas você ia falar alguma coisa, André? Não, é a importância do mundo, né? Sim. A gente tem que respeitar, porque a gente não é perfeito, então nós precisamos de um tempo. Esse tempo é um tempo de ressignificação. Ressignificar. Que é muito importante isso na nossa vida. Agora, importante também que o outro que fez, se ele não carrega a culpa, ele entrou no processo narcísico. Sim. Tá? Então, partindo da premissa que o outro carrega a culpa, o falar bem é uma forma de diminuir o orgulho e dizer assim, olha, apesar de tudo, eu te admiro. Né? Sim. Mas se ele tem um processo narcísico, todos nós temos, né? Mas se o narcisismo dele for um narcisismo que vai além das expectativas que o ser humano tem, aí o que é que acontece com isso? Ele ignora. Ele ignora completamente tudo que fez e que continua fazendo. E se afasta como o Senhor Supremo da verdade. Então, hoje a gente tem uma sociedade narcísica, Sim. uma sociedade do descarte. Sim. Né? Que mostra que as pessoas não estão nem aí. Você passa a ser objeto e não sujeito. E nesse intercâmbio relacional, há um sofrimento psíquico para aquele que tem mais consciência. Então, nós espíritas precisamos ter essa consciência, mas não somos perfeitos. Perfeito. Não somos perfeitos, isso aí eu acho que tem que ficar mais do que nunca. Eu passei não, né? Bom, Aí. Não, é o próximo mesmo, é esse mesmo. Pronto. Esse é o próximo mandamento, que a gente já conversou de certa maneira, porque há uma reserva de Pedro. Então, eu vou perdoar todo mundo e que todo mundo vai continuar me batendo? Mais ou menos nesse raciocínio. Jesus diz, não, perdão não exclui a necessidade de vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. E eu frisei obrigado, porque na medida em que a gente compreende a necessidade da paz interior e dos esforços que a gente empreende para construir essa paz, é nossa obrigação defendê-la. Então, não adianta eu me propor a uma transformação tão profunda, a me manter equilibrado e estar nos mesmos contextos que sempre me desequilibraram, achando que estando lá eu estarei a serviço ou eu estarei realizando um trabalho de sacrifício. É preciso haver vigilância. Né? Então, é natural que nesse processo a gente abdique de companhias, de pessoas, de espaços, né, de atos, de certa maneira, que vão inviabilizar essa construção. Não porque nos tornamos melhores do que os outros, não. É porque já não são úteis para nós no processo de interação com o outro e de convivência. Não é que a gente apague essa parte da nossa existência que existiu até este momento, mas a gente precisa reconhecer o que de fato tem validade e utilidade para a gente daqui por diante. Então, obrigado a defender somos todos nós, na medida da nossa consciência e do que estamos já elaborando intimamente para a nossa transformação moral. Então, essa obrigação é nossa, não é do outro. O outro não tem que entender. No entanto, eu preciso vigiar as circunstâncias que podem me levar novamente a uma agressão desnecessária.
que aí vem a calhar com o que Mireia trouxe há pouco. Né? Perdoar não é esquecer. A vigilância está aí. Você entende a posição que o outro estava, mas permitir-se vivenciar a mesma situação com o outro, aí já passa a ser uma faculdade sua, uma decisão sua, porque você já sabe como, né, aquela engrenagem ali vai funcionar. E não precisa, né, saber se o outro se arrependeu do que fez, porque tem pessoas que amam e que perdoam da boca para fora, isso a gente sabe. Mas a quem compete o dever de perdoar? A quem se movimenta para isso. Né? Então, o movimento que o outro diz fazer ou não fazer de fato, pouco nos interessa se a nossa decisão é de se libertar deste ciclo de dor ou de ofensa que se estabeleceu com aquele outro. Né? Algo que mais ou menos, ele até faz, Jorge Lahar faz até essa referência ao livro Dimensões da Verdade, numa mensagem de Marco Prisco, que a gente sempre ouve Divaldo falar sobre um outro contexto, a respeito da mágoa que a gente tem com uma outra pessoa, alguma situação difícil, e que nós perdoamos. Né? Nós pedimos o perdão. Se nós pedimos o perdão de coração, mas o outro não aceitou, o problema passa a ser do outro. Então, na mesma medida, a nossa movimentação é para nos libertarmos. O dever de autolibertação do outro é do outro. Se ele não se arrependeu do que fez, se ele vai tornar a fazer, ainda está no campo do seu livre-arbítrio. Mas sou eu que preciso perdoar. Sou eu que me impus esse dever ou esta movimentação para me libertar desse ciclo de mágoa. Então, independente da conduta do outro, é o esforço que eu emprego nesse trabalho que vai, na verdade, traduzir a minha movimentação ou até mesmo a eficácia desse ato que eu estou praticando. Se nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, as que estão no limite das nossas capacidades, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. O que ele irá fazer com os benefícios que nós estamos ofertando a partir do perdão é decisão dele. E em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, inclusive nas discussões. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Algo que nós falamos no início, Jesus não perdia tempo algum, porque ele sabia que o tempo dele de trabalho era curto, como de fato foi. Né? Mas ai de nós se fizéssemos tudo o que o Cristo realizou em tão pouco tempo e marcássemos a história como ele marcou, né? Dividindo tudo e todos na medida das suas realizações. Era alguém de fato que a gente só tem como considerar como referência e modelo e guia a ser seguido, mas este movimento de não perder tempo mais, no momento que nós nos encontramos agora, é fundamental para que a gente siga até mesmo feliz nas atividades que a gente empreende, inclusive na casa espírita. Não perder tempo em atender aos reclames dos outros de fora, que acham que você está fazendo de mais ou de menos, se a sua consciência lhe diz que você está em conformidade com o que você propôs, é o que basta. Né? A gente pode até se machucar, às vezes, com as palavras do outro, mas essas dores também passam. Essas dores também passam. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos, que, afinal de contas, é para eles que a mensagem chega, é para nós. Os que estão na satisfação dos seus interesses materiais, que estão extremamente alimentados nos seus orgulhos, nas suas conquistas exteriores, eles não ouvem. Nesse contexto, né, de transformação moral, eles são surdos muitas vezes. Então, por que esperar que eles ouçam se temos uma população, uma comunidade de sofredores que já estão, pela dor, certamente, mais suscetíveis a acolher a mensagem? A gente às vezes quer salvar o rico e esquecer que alguém não tão rico está ali mais próximo de nós, aguardando apenas a palavra. E a gente está fazendo um movimento de dar murro na porta, né? Contra alguém que não vê relevância nem utilidade naquilo que nós estamos nos propondo. Então, até nisso, Jesus é eficiente, né? Dê atenção a quem, de fato, lhe oferece os ouvidos e que já está disposto, em algum nível, a acolher essa proposta de transformação moral, de crescimento. Né? Então, não despreze a mão de trabalho, o pedido de ajuda,
né, de fazer, de realizar, que lhe chegue, achando que, não, Mireia não tem muito a oferecer, não. Vamos trabalhar com outra pessoa aqui. Não. Todos nós, nesse contexto que buscamos, somos instrumentos na obra do Pai. E aí, para finalizar, bem sutil, né? Nesse sentido aí, é que a gente deve esquecer. Na prática do bem, o mal não tem relevância alguma. Tanto não tem que deve ser esquecido. Ainda que nos doa, que nos provoquem, né? Já tem uma outra mensagem de Joana no Mestre de Amor, chamada Servindo e Chorando, em que, apesar da dor, a gente se movimente para realizar. Chorando, mas fazendo bem. Porque no bem, a gente se nutre, a gente repara as nossas dores e a gente consegue atender a outras dores que muitas vezes são maiores do que as nossas. Então, na proposta do perdão, se a gente já consegue compreender o fazer pelo outro como uma atitude benéfica, o que ele fez, o que ele nos fez, não deve ter relevância. Então, que a gente esqueça o mal praticado nesse contexto para continuar fazendo. E fazendo, agora eu vou compartilhar com vocês uma mensagenzinha de tia Joana. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém, te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Essa era a deixa para a gente concluir nossas reflexões hoje sobre o perdão. Não enumerei de propósito os conselhos do mestre. Sugiro que vocês assistam com o mesmo tema que foi proposto na mensagem de hoje. Jorge Elahá, no YouTube, está disponível. Uma palestra muito bacana a respeito desse. Vocês vão ver alguns comuns, mas vão ver uma outra forma de ver, né, de Jorge a respeito desses conselhos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, principalmente porque a consciência pesada dizia que eu precisava aceitar o encargo, né, porque não estarei aqui com vocês em novembro, e que Jesus nos abençoe, nos mantenha firmes e fortes no propósito que cada um de nós abraçamos, que estejamos conscientes, tranquilos e serenos, e que a gente possa, nesse contexto particularmente de hoje, né, nos voltarmos para a espiritualidade e rogar a eles o auxílio, o entendimento para que a gente possa fazer as melhores escolhas amanhã. Muita paz para todos.